O glúten está presente na composição de muitos alimentos, medicamentos, bebidas industrializadas, ou seja, ele está presente mesmo no nosso dia a dia. É muito difícil a gente pegar um produto que não tenha glúten. Mas tem muita gente que é intolerante ao glúten e que quando consomem essa proteína acabam tendo uma série de reações no organismo. Essa intolerância, que é chamada de doença celíaca, e é sobre essa doença, sobre os sintomas dessa doença, por que acontece, que a gente conversa agora com o Dr. Ricardo Portieri, que é gastroenterologista, coordenador do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes e já está aqui para conversar com a gente. Obrigada por ter vindo, viu, Ricardo? Muito bom recebê-lo. Vamos sentar, então? Vamos. Porque eu acho bem importante a gente explicar. A gente ainda vai ter um momento com a nutricionista que vai nos ajudar nas escolhas, na preparação dos alimentos, mas a gente entendeu o que é a doença celíaca, né? Primeiro, o que é a doença? Bom, boa tarde, Cláudia. Boa tarde. Mais uma vez aqui. Você deu uma introdução ótima. Realmente, a doença é exatamente o que você falou. Não é uma alergia, como se achava que era no passado. É uma intolerância, na realidade, né? E hoje a doença celíaca é classificada como uma doença autoimune, ou seja, o próprio organismo produz anticorpos contra alguma parte dele mesmo, tá? E no caso da doença celíaca, é pela ingesta do glúten. O glúten é que faz o organismo produzir esses anticorpos, o intestino, na realidade, né? A pessoa nasce com a doença celíaca ou ela pode adquirir com o passar do tempo? Não, ela nasce já com essa característica genética que provavelmente foi herdada de pai, de avô, né? Que é a transmissão primária, que é chamada, né? Com a intolerância ao glúten, na realidade. É uma doença que precisa ser controlada. Na realidade, ela precisa ser controlada e, mais importante que tudo, ela precisa ser bem diagnosticada. Ela pode ser confundida com algum outro problema? Pode, tem pessoas que atualmente, após vários estudos, é uma doença que está bastante conhecida. Mas há 20, 30 anos atrás, tinham pessoas que tinham essa doença e só iam fazer o diagnóstico depois de 30, 40 anos, né? Tem pessoas com 40 anos de idade, mulheres com osteoporose, que, né, não saber por que desenvolveu uma osteoporose, né, que é uma doença muito conhecida, que é a diminuição de cálcio no osso. Por que ela desenvolveu tão cedo uma doença que costuma aparecer depois da quinta, sexta década de vida, né? É por causa da má absorção do cálcio, realmente. Entendeu? E isso acontece em pessoas que têm esse problema e acabam ingerindo glúten. Exatamente. E essa ingestão do glúten pode, por exemplo, ser assintomática, de modo que a pessoa não perceba e acabe gerando uma outra doença, como a gente acabou de falar, da osteoporose, por exemplo? Exatamente. A tríade mais importante é o quê? Diarreia, né? Emagrecimento e fraqueza, né? A pessoa se sente fraca porque a absorção de alguns nutrientes fica muito prejudicada. O intestino está doente, principalmente o intestino delgado, onde ocorre a absorção de nutrientes como proteína, glicose, carboidratos, etc. Ela fica prejudicada. Então a pessoa tem diarreia, tem fraqueza, porque começa a ficar uma pessoa desnutrida, pode ter uma anemia, que você não sabe a origem dessa anemia, tá? Mas esses sintomas principais, ou seja, diarreia, fraqueza, às vezes eles estão obscurecidos, às vezes os sintomas são muito sutis. Às vezes a pessoa vai num pronto-socorro, acontecia muito, era muito comum. A pessoa ir no pronto-socorro com quadro de diarreia, assim, vários dias, e o médico não faz o estudo que deveria fazer, classificava como uma gastroenterocolite ou uma virose, etc. E, na realidade, o que ela estava tendo realmente era o surto da doença celíaca. Ok. Eu acho que é importante a gente tentar entender também, explicar para as pessoas que estão em casa o que é o glúten, né? Porque eu já disse até na introdução que a doença celíaca é uma intolerância ao glúten, e que ele está presente em vários alimentos. Mas o que é o glúten? O glúten é uma proteína, como você falou, né? A característica não é um carboidrato, é uma proteína que ela é encontrada em alguns tipos de alimentos. A principal fonte da natureza do glúten é o trigo, tá? Tem outros alimentos que também tem, a aveia, tá? O malte, tá? A cevada, né? Então, pra você ter uma ideia, pessoas que têm doença celíaca, eles têm que se afastar realmente desses alimentos. Você não pode tomar nenhuma cerveja nem comer um pãozinho,
eu costumo conversar com os meus A pacientes gente hoje assim. já até tem alguns pães sem glúten, né? Exatamente. Não é tão fácil de encontrar, mas a gente encontra torradinha sem glúten. E tem muita gente até fazendo a opção de comer sem glúten por outros fatores, e não a intolerância exata ao glúten. Exatamente. Agora, como é que a gente descobre mesmo e qual é o alerta que a gente precisa deixar para a população em relação à doença celíaca? Quais são os primeiros sintomas e quando eles aparecem normalmente? Os primeiros sintomas, na realidade, eles podem começar a partir do momento do início a criança, quando você introduz glúten, ou seja, esses alimentos na fase que a criança começa a desmamar, depois de 6, 7, 8 meses de vida, às vezes já começam os sintomas de diarreia com essa idade, menos de 1 ano de vida, né? Aí começa a introduzir um biscoitinho, bolo, macarrãozinho, e a criança começa a apresentar diarreia, começa a ficar fraca. E se não tiver um diagnóstico, se não tiver um alerta dos pais para levar num bom pediatra e fazer o diagnóstico, essa criança ela pode ter problemas nutricionais e de desenvolvimento para o resto da vida. E às vezes até com sequelas irreversíveis. Então é muito importante a gente ficar atento a tudo Sim. isso. Essas diarreias, elas são frequentes ou às vezes a pessoa não presta atenção porque ela pode acontecer hoje e daqui a uma semana as fezes voltam a ficarem normais? Como é que é isso? É importante você colocar isso porque também existe alguns graus diferentes da doença, né? Obviamente que o grau mais grave, qualquer substância, qualquer matéria-prima à base de glúten que a pessoa ingere, ela já tem uma descarga diarreica, já apresenta sintomas, tá? Esse paciente fica mais fácil de fazer o diagnóstico. Mas também tem aqueles pacientes que um grau menos elevado, ou seja, a doença está um pouco mais obscurecida, que ele vai descobrir, às vezes na adolescência, até na fase adulta da vida, uma anemia, ou como a gente falou, uma osteoporose, uma deficiência de vitamina, porque é aquilo, Cláudia, quando você tem problema no intestino, o intestino ele está inflamado, ele não está tendo uma boa absorção, isso compromete o organismo inteiro. Tá? Então é bom realmente já... A gente sempre fala aqui, não adianta você se automedicar, autodefinir o que você tem, não existe isso. Então assim, teve um problema, vai ao médico. E aí, a função do programa... em te falar dessas doenças, é realmente para te alertar. Existe, então se seu filho, por exemplo, é pequeno, teve um quadro de diarreia, importante, converse com o médico e até levante a hipótese. Será que pode ser uma intolerância ao glúten ou a doença celíaca, né, que é a mesma coisa? Porque é importante a gente também levantar a hipótese. Importantíssimo isso que você falou, que às vezes, atualmente até que não, mas no passado, muitos profissionais deixavam de investigar e até de fazer o diagnóstico, comprometendo até a saúde do paciente. E quais são os exames que conseguem decifrar se a pessoa está com essa doença? Você tem vários exames. Tem exames de fezes, exame de sangue e depois nós vamos falar do exame mais importante, que é o carro-chefe, né? Exame de fezes, como a gente tem uma má absorção, pode ser pesquisada a presença de gordura nas fezes. Acontece em outras doenças também, mas é o primeiro sinal que a gente podia já observar como é que estão as fezes dessa pessoa, como é que está a diarreia, engordurada, ou seja, está tendo uma péssima absorção de gordura. Tem exames de sangue também que auxiliam, tá? Que não são tão específicos, mas auxiliam, que são... nós vamos medir os anticorpos contra algumas... contra o glúten. Assim, a pessoa forma anticorpos contra a enzima que vai digerir o glúten. A mais importante é o anticorpo antiglutaminase, né? Isso são exames específicos que auxiliam o diagnóstico, mas o mais importante, como eu te falei, o carro-chefe é a biópsia intestinal, ou seja, a parte mais alta do intestino, feita por uma endoscopia. Uma endoscopia normal, um exame que a gente já comentou várias vezes aqui, um exame tranquilo, uma sedação. O examinador faz endoscopia no paciente, passa pelo esôfago, passa pelo estômago, vai até o duodeno, que é a primeira porção do intestino, e colhe um pedacinho que ele acha onde está um pouquinho mais inflamado ou com alguma alteração, ou mesmo que está normal. E esses pedacinhos eles vão ser analisados depois na histopatologia, né, no microscópio, e assim se faz o diagnóstico da doença celíaca. Ok. Existe tratamento ou só o controle para a pessoa não ingerir o alimento que contém glúten? O tratamento da doença de glúten é a completa eliminação de qualquer alimento que contenha glúten. Isso para o resto da vida? Para o resto da vida. Não pode comer nem um pouquinho. Esse tipo da doença que a gente
Ah, será que se eu comer aqui uma coxinha de farinha de trigo ou esse pãozinho? Não. Assim, É para o resto da vida. É para o resto da vida. E se a pessoa não faz o controle, a doença pode ficar agravada no futuro ou... Pode, como nós falamos, ela pode chegar até casos extremos. Assim, já vi casos ou por erro diagnóstico ou porque o paciente não conseguiu realmente se restringir a parada total da ingesta do glúten, do paciente ter que ser internado, ter que receber medicações importantes, intravenosas, né? Casos graves de desnutrição, que o paciente precisa até tomar alimentação pela veia, né? A famosa E é grande o número alimentação. de pessoas que têm essa doença? Não, ela não é grande. Aqui no Brasil se estima atualmente que está em torno de 350 mil pessoas que possuem. Quer dizer, é um número considerável. O problema, assim, se criou essa questão toda, essa polêmica em cima dessa doença, porque é uma doença que ela é praticamente nova, assim, apesar de que já tem relatos desde a década de 50, 60, mas o conhecimento da doença é um conhecimento novo, dos últimos 20 anos para cá. Então, vale o alerta. Eu quero que você preste muita atenção na sua saúde, na saúde dos seus filhos. Não correr o risco de lá na frente ter algo pior, tá? Então, atenção. Na dúvida, consulte o médico e fala, olha, eu assisti num programa falando sobre doença celíaca e queria descartar essa hipótese, por que não? A gente precisa dialogar com o médico precisa da nossa resposta, precisa dessa nossa interação, não é verdade? Doutor Ricardo? Isso é importantíssimo. Muito obrigada por ter vindo, doutor Ricardo Portieri, do Hospital Bandeirantes, aqui em São Paulo. O site é hospitalbandeirantes.com.br, o telefone é 3345-2000. Até a próxima oportunidade, viu? Obrigado. Um ótimo trabalho, bom dia.